refratometria. Vamos hoje estudar a técnica, uma das técnicas, digamos assim, bastante utilizada nos laboratórios de físico-química. Além também dos laboratórios de análise clínica, entre outras aplicações. Então, o que é a técnica de refratometria? Tá? Primeira coisa importante é que existe o fenômeno de refração. E o que é um fenômeno de refração? Olha, considere aqui uma superfície que está dividindo aqui um meio A de um meio B. Tá? Então temos dois meios aí. Por exemplo, esse meio A pode ser o ar. Esse meio B, por exemplo, pode ser a água. Então, nesses dois meios, considere a propagação de um raio luminoso. Então, o raio luminoso aqui, nessa primeira parte aqui, que eu vou chamar ele de raio incidente, ele está se propagando aqui, ó, no meio A, ou seja, no ar. Quando ele passa para um outro meio, ou seja, água, por exemplo, o meio B, esse raio incidente aqui, ó, ele sofre um desvio na sua propagação. E esse desvio aqui, que ele está sofrendo, é o que nós chamamos de fenômeno da refração. Então esse raio sofre essa refração, ele refrata. Tá? Então esse raio incidente, tá? Ele se transforma aqui, ó, no raio refratado. Tá bom? Esse tracejado que eu coloquei aqui de propósito foi para mostrar, né, o que aconteceria se esse raio incidente aqui ele não mudasse de meio. Ele ia continuar se propagando em linha reta. Mas a partir do momento que ele muda do meio A para o meio B, ele sofre a famosa refração. O que seria esse tracejado aqui azul? Esse tracejado azul é um eixo referencial que ele é perpendicular à superfície. Ó. Ele é perpendicular à superfície. Tá? Ele forma 90 graus com a superfície. Eu vou chamar esse eixo aqui, por exemplo, ó, esse eixo de referência, como a normal. Tá? Então, a normal aqui é só para a gente ter uma noção aqui de que ângulo esse raio incidente forma quando ele está no meio A e qual o ângulo que o raio refratado forma quando ele está no meio B. Com relação a quê? Exatamente a normal. A gente usa o eixo normal para conseguir ter esse referencial. Então, ó, o ângulo que o raio incidente forma com a normal é o famoso ângulo de refração, que eu vou chamar aqui R, tá? Chapeuzinho. E o ângulo que o raio refratado faz com a normal, eu vou chamar, tá? Esse aqui é o ângulo de incidência. Agora está correto. E esse aqui é o ângulo de refração. Tá? O ângulo de refração é exatamente esse. Né? O primeiro é o ângulo de incidência. Ora, com esses entes colocados aqui, que eu posso dizer que são entes geométricos, tá? Eu posso primeiro definir, e eu falo entes geométricos porque o raio de luz eu posso imaginar uma reta, ou uma semi-reta. Né? Os ângulos de incidência e de refração, né, são entes geométricos também, são ângulos. Tá? O eixo normal aqui também, a superfície, então eu tenho aqui entes geométricos. Talvez a geometria vai nos ajudar aqui. Tá bom? Ora, mas antes de tudo, eu preciso definir o que vem a ser índice de refração. Tá? O que vem a ser índice de refração, que eu vou representar por essa letra aqui, ó, N. Vou colocar aqui a temperatura aqui, ó, representada aqui esse T, e vou colocar aqui um D, que daqui a pouco eu digo que é esse D. Tá bom? Então isso é o índice de refração a uma temperatura T, e esse D aqui é, né, a
classificação aqui do tipo de luz que nós vamos trabalhar. Tá? Depois eu especifico o que é esse D aqui. Então, o que vem a ser o índice de refração? Então, a refratometria, que para a gente estudá-la, precisamos do equipamento chamado refratômetro. Então, o refratômetro ele mede índice de refração. Então, se ele mede índice de refração, essa propriedade que ele mede, eu preciso saber o que vem a ser índice de refração, baseado no fenômeno de refração. Então, o índice de refração, por definição, é o quociente entre a velocidade da luz no vácuo, a famosa constante C, dividido pela velocidade que a luz está se propagando no meio que eu quero determinar o índice de refração. Então, se eu quero determinar o índice de refração no meio A, então vai ser a velocidade da luz sobre a velocidade da luz que se propaga no meio A. A velocidade da luz no meio A. Então, esta é a definição do índice de refração. O quociente da velocidade da luz no vácuo, da constante C, sobre a velocidade da luz no meio A. E isso eu tenho o índice de refração A. Nós sabemos que C tem um valor de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Nós sabemos que C, tá, é a velocidade da luz no vácuo. Nós sabemos que é a constante que representa a maior velocidade da natureza. Que a constante C vem lá da teoria da relatividade. Então é a maior velocidade que algo pode alcançar na natureza. Consequentemente, esse quociente que define o índice de refração, ele já nos dá uma informação importante. Tá? Com certeza aqui, C sempre será maior do que o denominador, que é a velocidade, por exemplo, neste caso, a velocidade do meio A. Então, o numerador aqui sempre é maior que o denominador, sempre, pela própria definição de índice de refração. Então, podemos dizer que o índice de refração é uma grandeza que sempre vai ser maior que 1. Eu posso até dizer que ele pode ser igual a 1. E quando é que ele vai ser igual a 1? Quando a velocidade de propagação da luz também é igual a C. E quando é que isso vai acontecer? Quando a luz estiver se propagando no vácuo. Então, quando a luz está se propagando no vácuo, logicamente vai ser C sobre C, o índice de refração é 1. Então, qual é o índice de refração da luz no vácuo? 1. Tá? Qualquer outro índice de refração é maior que 1. Então, se alguém perguntar qual é o índice de refração da luz na água, ou qual é o índice de refração da água, em outras palavras, você já sabe, é maior que 1. O valor a gente vai ver depois, mas é maior que 1. Qual é o índice de refração do etanol? Maior que 1. Da ureia? Maior que 1. E assim sucessivamente. Tá? Qual é o índice de refração da luz, né? Ou seja, qual é o índice de refração no vácuo, melhor dizendo? 1. Tá? Então, o menor valor do índice de refração é 1. Feito isso, nós podemos dizer que quando um meio, tá, é menos refringente do que o outro meio, significa dizer que a luz se propaga com mais facilidade. Então, a luz, quando está se propagando no ar, percebemos que a dificuldade dela se propagar no ar, tá, só vai ser mais, né, essa dificuldade só é maior quando comparada no vácuo. Porque o ar, as moléculas dos gases que compõem o ar, do oxigênio, do nitrogênio, do CO2, essas moléculas estão bem afastadas, que é a característica do estado gasoso, que é a característica do gás. Consequentemente, a luz se propaga com uma certa facilidade, e posso dizer que é um meio menos refringente quando comparado com relação ao meio, por exemplo,
quando é líquido. Então, quando a luz está se propagando na água, o que é que a luz vai encontrar? Vai encontrar um meio onde as moléculas de água estão mais próximas. Temos o estado líquido. Quando eu falo aqui, ó, água no estado líquido. Consequentemente, as moléculas estão mais próximas. Além do mais, as moléculas de água, elas estão sofrendo interações intermoleculares. As moléculas de água, elas estão sofrendo interações do tipo ligação de hidrogênio. Cada molécula de água, ela consegue formar várias interações tipo ligação de hidrogênio. Então, além das moléculas estarem próximas e também estão formando ligações de hidrogênio, toda essa rede de moléculas de água vai causar, tá, uma certa dificuldade na propagação da luz. Então, água é mais refringente do que o ar. Significa dizer que a velocidade de propagação da luz na água, tá, é menor do que a velocidade de propagação da luz no ar. Tá bom? Então, esse VB aqui sendo menor do que VA, se eu for calcular o índice de refração da água, tá, como esse valor aqui, o denominador vai ser menor, e o numerador é constante, que é a constante da luz, da velocidade da luz no vácuo, o índice de refração, aqui de cara, que eu já sei que o índice de refração na água é maior do que o índice de refração do ar. Tá certo? São grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a velocidade da luz na propagação de um determinado meio, maior seu índice de refração. Tá bom? Então, por exemplo, no etanol, como é que a luz vai se comportar se propagando no etanol? O que é que nós temos na molécula do etanol? Nós temos 2 carbonos, nós temos uma hidroxila e nós completamos a tetravalência dos carbonos com hidrogênio. Então a molécula do etanol, além de formar também ligação de hidrogênio, porém uma ligação de hidrogênio por molécula, é uma molécula mais volumosa. É uma molécula que tem maior massa molar. Então, a molécula do etanol, ela pode causar uma dificuldade na propagação de luz, da luz, maior do que a da água. Então, o etanol ele pode ser mais refringente do que a água. E aí a gente já percebe um detalhe. O fenômeno de refração, ela vai sempre depender da molécula, da interação molecular, né, da interação, melhor dizendo, intermolecular, né, da massa molar, de várias características moleculares ali que eu tenho, várias propriedades moleculares que eu possa ter ali. Então, o índice de refração, ele vai ser característico de cada sistema, de cada molécula. Eu vou ter o índice de refração para a água, eu vou ter o índice de refração para o etanol, eu vou ter o índice de refração para o benzeno, para o tetracloreto de carbono e assim sucessivamente. Então eu posso usar sim, tá, essa propriedade aqui como fosse uma identidade de uma molécula, a identidade de um sistema. E ainda digo mais, não precisa ser um sistema, né, uma substância pura. Não precisa ter etanol puro para que eu possa usar essa propriedade de índice de refração. Não precisa eu ter o benzeno puro da mesma forma. Eu posso ter soluções. E aí eu também nós vamos ter, para cada concentração, um índice de refração diferente. Porque se eu coloco 50%, né, de álcool, etanol, 50% de água, eu tenho uma solução 50-50, tá? Eu tenho uma solução de 50% de etanol em água, uma solução aquosa. O que é que vai acontecer? As interações intermoleculares ali terão uma característica única. A quantidade de moléculas de água e de etanol serão únicas, porque se eu fizer outra concentração, por exemplo, 10% de etanol e 90% de água, eu já vou ter um outro arranjo molecular. Consequentemente, a luz vai se propagar em um meio completamente diferente
quando eu tinha só água, quando eu tinha só etanol, quando eu tinha 50% de cada. E aí, se eu mudar para 20% de etanol e 80% de água, 30% de etanol, 70% de água, eu vou ter, né, vamos ter um sistema único, com características únicas e, consequentemente, um índice de refração também específico. Olha que interessante, nós podemos usar índice de refração tanto para determinar pureza de uma substância pura, né? Pureza de uma substância pura, né? Ou seja, a substância realmente não tem contaminantes, porque ela vai ter um índice de refração específico, ela vai ter uma identidade. Esse índice de refração é como se fosse um número de identidade da molécula. Então existe o índice de refração do benzeno, e só o benzeno tem esse índice de refração. Existe o índice de refração do etanol puro, só ele tem esse índice de refração. E ao mesmo tempo eu posso formar concentrações, eu posso formar soluções e associar a cada concentração específica um índice de refração diferente. Então imaginem como, né, observem como essa propriedade de índice de refração, essa técnica de refratometria, usando o refratômetro, ela é poderosa. Ela é muito poderosa. E aí eu faço uma aplicação aqui, já mostro a vocês uma aplicação importantíssima que nós encontramos nos laboratórios de fisicoquímica, de usinas de álcool, de usinas de açúcar, de engenhos que fabricam, por exemplo, rapadura, derivados da cana-de-açúcar, que usa essa técnica com muita, né, eficiência e também, né, com muita frequência. Todo laboratório de fisicoquímica, de engenhos, de usinas, tem um refratômetro. Porque eu posso preparar soluções com sacarose, de 1% de sacarose, 5% de sacarose, 10% de sacarose, e assim sucessivamente, e a cada uma solução dessa, eu tenho um índice de refração específico. E depois eu posso associar esse índice de refração com a concentração de sacarose na solução. E aí pode surgir uma nova escala. Eu já posso fazer um refratômetro que não vai medir o índice de refração. Ele já vai medir a concentração de sacarose numa escala que está associada ao índice de refração. Essa escala nós podemos chamar de Brix, que é a quantidade de sólido dissolvido na solução. Então, se eu tenho um refratômetro calibrado na escala Brix, eu posso pegar uma amostra de algumas gotas, por exemplo, de uma cana-de-açúcar, que está chegando numa usina, e com essas gotas de cana-de-açúcar, do suco, né, do caldo de cana, eu posso determinar quantos por cento de sacarose tem aquele caldo. Numa fábrica de doces, eu posso tirar uma amostra de uma etapa da fabricação do doce e aquela amostra, algumas gotas, colocar no equipamento chamado refratômetro e eu posso saber qual é a concentração de sacarose naquele momento do doce. E assim sucessivamente. Nós podemos associar, né, o índice de refração a não apenas a concentração de sacarose, que seria a escala Brix, mas também, por exemplo, a concentração de ureia na urina. Então, os laboratórios de análise clínica usam a refratometria para determinar a concentração de ureia na urina. Ou seja, já é feito uma escala, tá? Algum projetista, algum químico já preparou várias soluções de ureia, determinou seus índices de refração e criou uma escala própria que, a partir do momento que você tem uma amostra de urina, ele já dá a quantidade de ureia diretamente. Olha como essa técnica ela é poderosa. E uma técnica barata. O custo operacional dessa técnica é relativamente barato. Porque, por exemplo, um refratômetro de mesa, de bancada, ele custa em torno de R$3.000. Existem refratômetros portáteis, tá? Tamanho de uma caneta, que são muito baratos relativamente. A partir de R$150, R$200 no máximo você já encontra, né? Eu estou aqui em 2020. Em 2020 você encontra refratômetro de vários preços a partir de R$150.
Então, a técnica de custo relativamente baixo, tá? Não usa muita eletrônica, né? A medida é muito simples e a quantidade de amostra é muito pequena. Algumas gotas você coloca lá e mede o índice de refração ou mede já o valor, né, de escalas já associadas ao índice de refração. Tá certo? Vamos ver agora o que é que está por trás da medida do índice de refração. Como é que o equipamento, o refratômetro, ele consegue detectar esse índice de refração, que nós já sabemos que o menor valor que existe é 1, que é o índice de refração num vácuo, e que o índice de refração de qualquer uma outra amostra, qualquer outra substância, sempre é maior que 1. Tá? Então, vamos fazer agora, mostrar o que é que está por trás disso. Tá? E para isso, gente, nós vamos ter que lembrar das leis da refração. Leis da refração. Aí eu tenho aqui, ó, a primeira lei. Qual é a primeira lei da refração? A primeira lei da refração diz o seguinte: o raio incidente, o raio refratado, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, esses 4 entes geométricos, eles são coplanares. Eles pertencem ao mesmo plano. Então, olha interessante, ó, tá? O raio incidente, o raio refratado, tá? O ângulo, né? Eu vou até fazer assim, ó. Raio incidente, raio refratado, ângulo de incidência e ângulo de refração, tá? Esses 4 entes geométricos, eles são coplanares. Tá? Qual a importância disso? Primeiro, antes de falar da importância desses valores aí, no século XVII, 2 físicos, matemáticos, tá, naturalistas, estudaram a refração. Antes deles, ainda antes de Cristo, na época da Grécia ainda, dos filósofos gregos, a refração já tinha sido estudada. Mas surgiu as leis da refração, né, no século XVII, com o francês Descartes, René Descartes, e também o inglês Snell. Então, esses dois estudaram a refração e os dois tinham na sua biblioteca o livro de Euclides, os elementos, tá? O livro, né, da geometria euclidiana. Então, eles aplicaram aqui exatamente isso. Se esses 4 entes geométricos, raio incidente, ângulo de incidência, raio refratado e ângulo de refração, se eles são coplanares, nós podemos usar o que? A geometria euclidiana, a geometria plana. Então, essa informação aqui da primeira lei é isso. Ela abre para usarmos a segunda lei da refração, que é chamada, tá, de lei da refração ou lei de Snell-Descartes. Eu vou colocar Descartes e Snell. Tá? Então, que lei é essa? Baseado na primeira lei, que todos são entes geométricos, posso usar a geometria plana, essa lei aqui de Descartes e Snell, ela é demonstrada a partir da semelhança de triângulos. Então, a lei é simples, ó. O índice de refração do meio A, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração no meio B, multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Essa é a lei de Snell-Descartes, ou Descartes-Snell, tá bom? Então, esta lei aqui é o que está por trás do fundamento, né? O que é que está fundamentando o refratômetro, o uso do refratômetro, o que está fundamentando a refratometria, tá bom?
Como eu disse, essa lei aqui, ela é, né, baseada, né, essa lei aqui é baseada nos fundamentos, faltou aqui Descartes, né? Essa aqui faltou os fundamentos, tá? Faltou aqui, sem o fundamento da geometria plana, se não são coplanares, tá? Nós não podemos escrever, Descartes e Snell não poderia escrever, apresentar essa lei aqui, tá certo? Então, neste caso aqui, eu pergunto a vocês, como é que a gente vai usar essa lei aqui, a segunda lei da refração, que tem um fundamento na primeira lei da refração? Como é que nós vamos poder usar, né, dentro do refratômetro, tá, essa lei aqui? Né? Então, nós vamos precisar aqui apagar o quadro, né? Então, nós vamos usar um pequeno procedimento. Conhecendo as duas leis da refração, nós podemos agora tentar entender como é o funcionamento de um refratômetro, tá bom? Então, nós já sabemos que o objetivo é determinar o índice de refração. E como é que um refratômetro faz isso de maneira simples, sem muito aparato tecnológico? Com apenas medidas ópticas mesmo, simples mesmo, né? De forma bem simples. Vamos ver. Considere agora o fenômeno de refração. Só que agora nós vamos ter o seguinte, ó, o meio A, ele é mais refringente do que o meio B. Tá? Então, olha, quando eu digo é mais refringente o meio A, essa luz, ela se propaga com uma velocidade menor no meio A do que no meio B. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que o índice de refração no meio A, ele é maior do que o índice de refração no meio B. Como também, eu vou dizer que a velocidade de propagação no meio A é maior, ou melhor, é menor, né? Se propaga com mais dificuldade, então ela vai ter uma velocidade menor do que o meio B. São grandezas inversamente proporcionais. Tá? Não podemos esquecer que o índice de refração no meio A é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio A. Tá bom? Então, índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. Tudo bem. Ora, se o meio A, a velocidade é menor, se o meio B, a velocidade é maior, mais refringente e menos refringente, eu vou até colocar aqui, ó, esse meio aqui, ele é mais refringente. Certo? É mais refringente. Tá? Logicamente, esse aqui é menos refringente. De acordo com o fenômeno da refração, observa-se experimentalmente que quando a luz vem de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o fenômeno de refração faz com que o raio incidente sofra um desvio, sofra uma refração, se afastando da normal. Então ele se afasta da normal. Tá? Então o raio refratado, ele se afasta da normal. Vejam que aqui, eu mantive o desenho aqui, ó, o ar é menos refringente do que a água. Tá? A velocidade no meio A, tá, é maior do que a velocidade no meio B. E aí, quando acontece a refração, o raio refratado, ele se desvia se aproximando da normal. Aqui, o raio refratado, ele se afasta da normal. O ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. Olha que interessante. Tá? Então, se eu quero que o raio refratado ele se afaste da normal, eu tenho que fazer a luz se propagar de um meio mais refringente para um meio que menos refringente. Tá certo? Um meio menos refringente. Então, esse meio aqui, nós já entendemos que ele é menos refringente. Pois bem, o que é que acontece
tá? Se aumentarmos mais ainda esse ângulo de incidência. Percebam que o raio refratado ele vai se aproximando aqui da superfície. Então, quanto maior o ângulo de incidência, quando vai de um meio mais para um meio menos refringente, o raio refratado vai se afastando da normal e vai chegar um momento que ele alcança o maior ângulo de refração. Vai chegar um momento que ele não tem mais como aumentar esse ângulo de refração. Eu digo que o raio de incidência, se ele apresentar um ângulo de incidência máximo, o raio refratado, tá? Que se não acontece refração, se não acontece essa refração, ó, raio incidente, tá? Alcançou o ângulo de incidência máximo. Por que isso? Porque o raio refratado, ele vai se afastar da normal cada vez mais, e ele vai chegar no limite, que é o limite onde ele refrata de forma a formar um ângulo aqui de 90 graus. Ou seja, ele refrata, tá? Formando aqui um ângulo raso. Tá? Ele vai ficar rente com a superfície. Tá? Então, cadê o raio refratado? Ele está aqui, ó, raio refratado. Tá? Ele refrata, mas paralelo à superfície, formando 90 graus. Então, quanto é o ângulo de refração? 90 graus. R é 90 graus. Tá? Quando é que acontece esse fenômeno aqui? Quando é que acontece esse fenômeno aqui? Tá? Quando você está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente e você alcança o ângulo máximo, o ângulo de incidência máximo, ou chamar também ângulo limite. Então, essa situação aqui, nós alcançamos, ó, o ângulo. Nós alcançamos aqui o ângulo limite de incidência. Tá? Então, se eu conseguir projetar um dispositivo de eu alcançar o ângulo limite, que eu chamei aqui ângulo máximo, eu vou saber qual o valor do ângulo de refração, 90 graus. Se eu conseguir aplicar isso no equipamento, isso vai me ajudar muito a eu descobrir quem é o índice de refração desse meio aqui, A, quem é o índice de refração aqui desse meio B. Ou seja, aqui nós sabemos que é o meio A, aqui nós sabemos que é o meio B, e nós já sabemos que neste caso o meio A ele é mais refringente do que o meio B. Porque o raio refratado ele se afastou da normal. E aqui eu cheguei no limite que possa acontecer uma refração. A partir de um ângulo, ó, se o ângulo de incidência ele for maior do que o ângulo limite, ou ângulo máximo, tá? Não ocorre refração. Então, só ocorre refração, no máximo, nessa situação. Tá bom? Antes de dizer o que é que acontece se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, antes de dizer o que é que acontece se o ângulo de incidência provocar aqui outro fenômeno que não é refração, eu vou aplicar aqui a segunda lei da refração. Qual é a segunda lei da refração? O índice de refração do meio A multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, que neste caso é o ângulo limite, é igual ao índice de refração no meio B, multiplicado pelo seno. Seno de quanto? Se aqui é ângulo limite, se aqui é o ângulo de incidência limite, o ângulo de incidência máximo, o ângulo aqui é quanto? 90 graus necessariamente. Olha que interessante. Aí eu pergunto a vocês, qual o valor de seno de 90 graus? Seno de 90 graus é 1. Tá? É 1. Então, eu vou ter o quê? Que o índice de refração no meio A
multiplicado por seno do ângulo limite vai ser igual ao índice de refração no meio B. Esta expressão aqui nos dá exatamente, pessoal, uma possibilidade de determinar exatamente o índice de refração no meio B. O meio A ele é mais refringente, que nós já sabemos. Então, se eu conheço qual o índice de refração no meio A, que aqui vai ser o índice de refração do equipamento, o refratômetro, tá, tem um prisma de quartzo, onde esse índice de refração aqui é conhecido pelo projetista do equipamento. Então, isso aqui vai ser o quê? Índice de refração do prisma, tá? Do prisma de quartzo que está no equipamento do refratômetro, tá? Esse ângulo limite aqui, todo refratômetro tem uma maneira, tem uma forma, tem uma metodologia, tá? Tem um ajuste para você alcançar. Alcançou esse ângulo limite, que nós vamos ver como alcançar na próxima aula, alcançou esse ângulo limite, esse seno se transforma em 1, esse seno de 90 graus se transforma em 1, a equação torna-se igual a essa, o índice de refração é conhecido, o A, e o B a gente faz a medida. Então, esse valor aqui é a medida que nós vamos fazer da nossa substância. Então, todo refratômetro tem um prisma, que tem um índice de refração conhecido, o prisma é o meio mais refringente, e o NB vai ser o índice de refração que eu vou fazer a minha observação, que eu vou fazer a minha medida, que pode ser, por exemplo, água, etanol, benzeno, solução de sacarose, urina, o que for, eu vou determinar o índice de refração B. Então, esse é o fundamento para determinarmos o índice de refração no refratômetro. Então, quando você encontrar um refratômetro, você já procura logo o prisma. Quando você encontrar um refratômetro, você já procura saber como alcançar o ângulo limite. E quando você alcançar o ângulo limite, você já sabe que pode fazer a leitura. E você está medindo o índice de refração, né, da substância que você colocou lá na superfície do prisma, tá? Provocando exatamente esses dois meios. O meio mais refringente, prisma de quartzo, geralmente, e o meio menos refringente, a substância, a amostra. Tá bom? Na próxima aula a gente vai ver mais detalhes.